Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre a Fórmula 1, sobre corridas históricas e para mim a melhor performance de Fernando Alonso na Fórmula 1, a sua vitória improvável no GP da Malásia de 2012, né? Aquela temporada que alguns consideram a melhor da história da Fórmula 1. Eu ainda mantenho a minha opinião que é 2008. Eu sei que 2021 foi um ano muito disputado entre Verstappen e Lewis Hamilton e 2012 também foi um ano maluco, né? A gente teve a vitória do Maldonado, a primeira vitória do Rosberg, né? Mas eu acho que 2008, até por ter sido massa disputando o título, né? E pelo jeito que o título foi decidido também, foi uma coisa única, né? E assim, eram os carros que eu mais gostava também. Eu adorava aqueles carros assim, aerodinamicamente lindos, né? Não é todo mundo que gosta, né? Mas eu pessoalmente adorava os carros de 2008, era a minha época favorita. Agora, a gente teve em 2012, né, o segundo ano da Pirelli e uma mudança de regulamento agressiva da FIA. Naquele ano, eles fizeram aqueles famosos bicos de ornitorrinco, né? Que o carro tem assim, a parte da frente é aquele bico assim, né? Uma coisa muito feia. Apenas a McLaren não teve esse bico, né? Porque o carro já era mais baixo. E isso até ajudou a McLaren a ter um carro muito forte desde o início do ano, porque isso obrigou várias equipes a reprojetarem a aerodinâmica do carro. E eu acho que de longe a equipe mais prejudicada foi a Ferrari, né? 2012 também tinha a questão de pneus Pirelli ainda mais frágeis, né? Que se desgastavam mais. E também foi outra questão que a Ferrari teve que consertar. Era um carro que, assim, nitidamente cheirava desastre. E, assim, no primeiro sessão de classificação do ano na Austrália, Felipe Massa ficando fora no Q2, né, já foi muito ruim. No Q1 já estava correndo risco. E o Alonso dando jeito de levar o carro Q3, sabe-se lá como, né? Eu me lembro que, quando chegou no GP da Europa, lá em Valência, o Alonso tinha feito, acho que, 114 dos 124 pontos da Ferrari até aquele momento, alguma coisa nessa proporção. Era impressionante como o Alonso estava carregando a equipe nas costas e o Massa não era um piloto ruim de maneira alguma, né? Então, assim, o Alonso realmente estava brilhando naquela temporada. Acho que ele estava no auge da pilotagem e já lá no GP da Austrália a gente viu quanto ele estava sofrendo, né? Ele segurando o Maldonado nas voltas finais. Para mim é o melhor defensor de posição que a Fórmula 1 já viu, muita inteligência na hora de se defender, muita frieza, e ali naquela prova ele mostrou isso, né, no GP da Austrália. O Maldonado acabou batendo na última volta, jogou muitos pontos da Williams fora, e aí no GP da Malásia, né, tipo, a Ferrari novamente, não, o Massa que fica no Q2, o Alonso consegue ir pro Q3, mas não consegue fazer grandes coisas por lá. Mas a chuva, né? E na pista molhada o Alonso se destaca muito bem. E assim, Malásia quando chove é caos, né? Não é para chover pouco. E a gente teve até a corrida interrompida pelo volume de água que caiu na pista. E alguns carros se beneficiaram da chuva pesada, né? Parando mais cedo. E esse foi o caso, por exemplo, da Sauber, né? Que naquela corrida também teve a história de Sérgio Pérez, né? Que no segundo ano de Fórmula 1, naquele GP, foi a única ameaça na vitória de Fernando Alonso e conseguiu seu primeiro pódio, né? E levou o Peter Sauber às lágrimas lá, né? O cara suíço, normalmente mais impassivo, mas quase que viu a equipe de forma independente ganhar pela primeira vez. A Sauber ganhou na Fórmula 1 com a BMW, mas era a BMW, né? A BMW só manteve o nome Sauber para poder entrar na Fórmula 1, porque até lá tinha aqueles problemas do Pacto de Concórdia, de botar a aprovação de uma nova equipe. Para burlar isso, a BMW assumiu a Sauber, né? Mas não era a Sauber. Então, assim, a gente teve aquela corrida da Malásia, choveu, e aí depois que tem a primeira bandeira vermelha, se não me engano a ordem era Hamilton, Pérez e Alonso. Não, Pérez pulou para segunda, ele tinha classificado até entre os 10 primeiros, mas quando colocou o pneu de chuva extrema primeiro, ele acabou se beneficiando disso, né? E aí esperaram a chuva dar uma diminuída, e aí fizeram as trocas de pneus, e aí o Alonso começou a abrir na liderança, né? Ele passou os dois pilotos, né, na relargada, foi muito bem, e ele estava voando, né? Então, o ritmo dele era impressionante, ele estava andando mais de 1,5 segundo mais rápido que o Felipe Massa por volta. Isso não é uma coisa simples, né, fazer em cima do companheiro, mas é impressionante o que o Alonso estava fazendo. Porém, né, é aquela história, né? O carro da Ferrari não era bom, numa condição adversa, né? Ainda mais o segundo da Malásia, muito técnico, o piloto pode fazer muita diferença, mas a pista começou a secar, a chuva parou e a gente viu a Sauber começar a melhorar e o Sérgio Pérez começou a se aproximar muito, né? E começou a virar volta mais rápida atrás de volta mais rápida, né? Aí ele começava a tirar de 4 décimos, aí começou a ser 7, começou a ser 1 segundo por volta. Era uma coisa assustadora, né? 2 décimos na primeira parcial, 4 na segunda, mais 2 na terceira. É assim que o Reginaldo Leme e o Galvão estavam contando. E aí o Pérez se aproximou, um ponto que estava, uma vantagem chegou a ser de 8 segundos, caiu para 1.
E aí a Ferrari, na volta acho que 39 ou 40, resolveu trocar para os pneus de pista seca. Já tinham pilotos andando mais rápido. Eu acho que aí a Sauber perdeu a corrida, né? Porque a Sauber decidiu não trocar naquela volta ou trocar antes, né? Eu acho que a Sauber tinha que ter arriscado trocar antes, né? Mas eles não trocaram os pneus do Pérez antes, o Pérez ficou uma volta extra, e assim, a vantagem que era menos de 1 segundo, sabe para quando foi? 8 segundos, chegou a ser de 8 segundos, mas o carro da Ferrari na pista seca não tinha muito que o piloto pudesse fazer, ele equalizava mais as coisas, né, do quanto o piloto pode fazer diferença. E aí o Pérez começou a alcançar, tinha voltas que ele estava tirando mais de 1 segundo, e aí chegou no Alonso faltando umas 7 voltas para o final, e aí teve a disputa pela vitória, né? E o Alonso, a meu ver, mostrou muita frieza, é um piloto que sempre foi muito inteligente, e ele naquela época ainda tinha o KERS, né? O KERS, ele era aquele sistema, né, que hoje tem um motor elétrico, então hoje não tem muita diferença, né? Mas o KERS era um motor elétrico que tinha no carro de Fórmula 1, gerava 80 cavalos de potência por 6 ou 7 segundos numa volta, né? Você tinha lá, podia gastar ele quando você quisesse, né? Mas você tinha apenas 7 segundos na volta. E o Alonso, muito inteligentemente, quase sempre gastava nas entradas de curva, né? Para já sair mais rápido e na tração ganhar velocidade e impedir que o Pérez conseguisse puxar no vácuo, né? O mais próximo que o Pérez chegou ali, né, perto da freada, foi mais ou menos 1,5 décimo, o que não era o suficiente para fazer uma ultrapassagem na pista naquela condição, né? Porque vale lembrar, a pista secou, mas só na parte do traçado, né? Você teria que ir para o ponto molhado em algum momento. O Alonso fazia questão de ficar no seco, né? Então, assim, o Alonso era inteligente e o Pérez ainda um piloto muito inexperiente, na hora ali que tentou fazer a tomada mais próxima, né? Porque ele percebeu que não ia dar para passar do jeito que ele estava tentando. Então, o circuito da Malásia, ele é muito técnico, porém, assim, tem a reta de largada e antes tem a reta oposta, né? Que antes dali da última curva tem outro retão, e aí ele tentou sair mais próximo para se puxar no vácuo e fazer a última curva. Só que na penúltima curva ele acabou escapando e foi ali no... aquele negócio, né? Pisa um pouquinho ali fora da pista seca, vai para o molhado, perde ali o traçado e o carro escapa, né? E a vantagem acabou aumentando para 5 segundos, vantagem que o Alonso pôde administrar. Ela ainda caiu para acho que 2,2, né? O Pérez ainda se aproximou no finalzinho, mas o Alonso conseguiu uma vitória que eu me lembro assim, né? Tipo, eu não gostava do Fernando Alonso naquela época, né? Achava ele um piloto muito arrogante, muito babaca, né? E era, né? Isso aí não dava para negar. Eu só sabia que ele era bom, né? Isso também não era não era aquele ponto de falar, não gostar e falar, não, ele não é tão bom assim. Eu sabia que ele era bom, mas aquela coisa eu falei, caraca, que piloto, né? Que piloto extraordinário, que vitória. E foi uma atuação, assim, inacreditável. Foi possivelmente a melhor atuação que eu vi na Fórmula 1, né? Porque é difícil citar uma melhor do que essa, né? Tipo, o carro que ele tinha, que as pessoas têm que entender o que era aquele carro da Ferrari de 2012. Ganhar com aquele carro é impressionante, né? E o Pérez chegou em segundo, foi o primeiro pódio dele. Naquela temporada ele voltaria ao pódio mais 2 vezes, né? E assim... O Hamilton, que foi o pole, acabou no 3º lugar. A McLaren, a meu ver, decepcionou, né? Eu esperava que o Hamilton vencesse a corrida por causa do bom ritmo da McLaren na classificação, mas já era um carro que historicamente desgastava muitos pneus e ele não conseguiu ter um ritmo bom com os pneus slick, né? Aí que eu esperava mais na McLaren, não apareceu. E um piloto assim que acabou se destacando mais no final da prova foi o Mark Webber, né? Mas o Webber podia até ter ganhado essa corrida se não largasse mal o tempo inteiro, né? Porque o Webber, de novo, né? Até começava assim, a fazer uma boa classificação, tinha classificado à frente do Vettel, mas largou mal e perdeu posições que não deveria, né? E teve que passar Rosberg, passar Raikkonen na corrida e chegou na 4ª posição. E ele tinha um carro muito rápido naquele fim de semana, ele perdeu uma boa chance, não sei se ia ganhar, né? Mas de qualquer maneira, ele acabou perdendo a oportunidades, né? E o Sebastian Vettel, inclusive, até fazer uma corrida para um 4º lugar, só que o pneu dele foi furado por causa de um carro da Espanha, né? E assim, o Alonso, naquele momento, não só ganhou a corrida, como assumiu a liderança do campeonato, o que era uma coisa que ninguém poderia acreditar, né? Mas aquela liderança do campeonato estava assim, com dias contados para muita gente. O que ninguém esperava era que o Alonso ia manter um nível de pilotagem incrível e também o Fernando Alonso teria melhoras do carro da Ferrari. Não era grande coisa, não acho que a Ferrari virou o melhor carro, longe disso. A Red Bull no final da temporada estava bem superior, mas é uma temporada que, graças ao Fernando Alonso, ele sustentou disputa pelo título até a última corrida, quase é campeão, né? Porque o Vettel cometeu seus erros na última prova, mas
o Vettel chegando em sexto e o Alonso em segundo, o alemão venceu o espanhol por 3 pontos de vantagem. Eu mesmo naquela época fiquei chateado, né? Eu achei que o Alonso merecia mais aquele título por todas as dificuldades que ele passou, mas foi uma temporada brilhante. Eu acho que é um piloto que, assim, pelo talento dele, 2 títulos é pouco, né? Mas ele tem aí sua marca na história da Fórmula 1 e é bom lembrar dessa grande corrida. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.